Hoje eu vim falar sobre um assunto importante e que eu acredito que a maioria de vocês não preste muita atenção ou talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso antes desse vídeo. Eu acredito que você já ouviu falar em auxílio-doença, mas você sabia que existem duas espécies de auxílio-doença e que a concessão de uma ou de outra pode fazer muita diferença na hora de receber esse benefício? Então presta atenção nessas dicas que poderão te ajudar a garantir direitos que você talvez nem sabia que tinha. Provavelmente você já ouviu falar em auxílio-doença e auxílio-acidente, mas talvez você ainda não saiba que o auxílio-doença pode ser um auxílio-doença previdenciário ou um auxílio-doença acidentário. Apesar da semelhança nos nomes, você precisa entender que são dois benefícios totalmente distintos. Antes de eu adentrar nesse assunto, é importante que eu te esclareça que após a reforma da Previdência, o auxílio-doença adquiriu uma nova denominação, passando a ser chamado de benefício por incapacidade temporária. Só que para ficar mais fácil, aqui no vídeo eu vou continuar chamando esse benefício de auxílio-doença, como ele ainda é popularmente conhecido. Conforme eu mencionei antes, há duas espécies de auxílio-doença, o comum ou previdenciário e o auxílio-doença acidentário. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o auxílio-doença previdenciário ele é concedido ao segurado que ficou incapacitado por motivos alheios à sua vontade laborativa, ao seu trabalho. Por exemplo, uma fratura adquirida no futebol entre amigos no final de semana. Veja, aqui a incapacidade não tem relação com o trabalho. Já o auxílio-doença acidentário é destinado aos segurados vítimas de acidentes de trabalho ou que forem acometidos por uma doença ocupacional. O que eu quero que você entenda é que o auxílio-doença na modalidade acidentária é um benefício devido ao segurado que ficar temporariamente incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente do trabalho. Mas quando eu falo acidente do trabalho, a grande maioria de vocês acredita que eu estou falando apenas daquele acidente típico. Sabe aquele caso do seu conhecido que caiu da escada enquanto executava alguma atividade na empresa que ele trabalha? Eu tenho certeza que muitos de vocês logo pensaram nesse tipo de acidente. Mas quando você pensa dessa forma, você deixa de buscar a espécie de benefício correto ao seu caso. E isso vai impactar em diversos direitos que você possui. Isso porque a lei ela também protege aqueles casos chamados de doença ocupacional. Essa espécie de doença ela foi equiparada ao acidente de trabalho. Então, uma vez que ela for comprovada, faz com que o segurado tenha direito ao auxílio-doença acidentário ao invés do auxílio-doença previdenciário. Então, eu estou tratando aqui do auxílio-doença na modalidade acidentária, que pode ser proveniente de um acidente do trabalho ou de uma doença ocupacional. E essa doença ocupacional, ela pode ser uma doença profissional, aquela doença que tem uma ligação direta com a atividade do trabalhador, ou pode ser uma doença do trabalho, que não tem ligação direta com a atividade que o trabalhador desenvolve. Para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo usando uma função específica. Vamos usar a função aqui do digitador. Imagina a seguinte situação. Devido a um movimento repetitivo exigido ali pela ocupação do digitador, ele desenvolve dores no antebraço. Aqui eu estou falando de uma doença que tem ligação direta com a atividade do trabalhador, então é uma doença profissional. Veja que não há uma forma alternativa desse profissional realizar a função de digitador ou usar um equipamento de proteção. Aqui a doença acontece devido ao tipo de trabalho desenvolvido. Agora imagina, esse mesmo digitador, ele trabalha digitando dentro de um galpão e nesse mesmo ambiente de trabalho há um motor instalado que gera um alto ruído. Por consequência do excesso de ruído, esse digitador é acometido de surdez. Essa surdez ela vai ser considerada uma doença do trabalho e não uma doença profissional. Percebeu que aqui neste caso a doença não tem ligação direta com a atividade, com a profissão do digitador, mas sim com o ambiente de trabalho desse empregado? Ficou fácil agora de entender? O importante é que você tem que ter em mente que, seja doença profissional ou doença do trabalho, elas são equiparadas a acidentes de trabalho. E uma vez comprovada, faz com que o segurado tenha direito ao auxílio-doença acidentário. Se você chegou até aqui, nesse momento, você com certeza deve estar se perguntando se tudo isso faz alguma diferença para você, caso você necessite de um auxílio-doença. E a resposta é sim. As três grandes diferenças entre o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário é que no acidentário não depende de carência, ou seja, de tempo de trabalho exercido para que você tenha direito.
Se você foi registrado ontem e hoje sofreu um acidente de trabalho, você tem direito a esse benefício, mesmo tendo trabalhado por apenas um dia. No auxílio-doença comum, você teria que ter contribuído por no mínimo 12 meses, com algumas exceções aí para doenças específicas. A outra diferença importante é que no benefício acidentário, você tem garantida a estabilidade no seu emprego por 12 meses após o retorno ao trabalho. Ou seja, você retorna ao trabalho e pelos 12 meses seguintes você não pode ser dispensado. A terceira diferença está na obrigatoriedade do empregador efetuar o pagamento do FGTS durante o período que você receber o auxílio-doença acidentário. No caso do auxílio-doença comum, a empresa não é obrigada a efetuar esse depósito. Só que não é só isso. Uma das diferenças que eu reputo mais importante se revela naqueles casos em que esse auxílio-doença vem posteriormente a ser convertido numa aposentadoria por invalidez, atualmente denominada de aposentadoria por incapacidade permanente. Preste atenção, se nós estivermos diante de uma aposentadoria por invalidez previdenciária, o cálculo do valor desse benefício ele vai ser da seguinte forma: eu vou pegar 60% mais 2% por ano de contribuição que exceder 15 anos para mulheres e 20 anos para homem, vezes a média de 100% do salário de contribuição desde julho de 94. Agora, se a gente estiver diante de uma aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, o cálculo do benefício é 100% da média de 100% do período contributivo desde a competência de julho de 94 ou desde o início das contribuições se posterior àquela competência. Eu vou te dar um exemplo e acho que vai ficar mais fácil visualizar essa diferença. Vamos pegar o caso do seu João, que possui 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. Eu calculo o salário do benefício dele através da média de todos os salários que ele recebeu desde julho de 94 e encontro um salário de benefício de R$3.000. Agora eu tenho que calcular a renda mensal inicial, ou seja, qual que é o valor que o seu João efetivamente vai receber como salário dessa aposentadoria. Quando eu faço o cálculo, eu verifico que o seu João possui 10 anos de contribuição a mais do que aqueles 20 anos que ele precisava. Logo é acrescido 60% mais 2% para cada ano que superou o tempo de contribuição e resulta num final de 80%. Então, 80% de 3.000, aquele salário de benefício, eu vou chegar a uma renda de R$2.400. Agora, se a aposentadoria por invalidez foi decorrente de um acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, neste caso, o seu João vai receber 100% do salário de benefício, ou seja, R$3.000. Percebeu a diferença? E esse assunto não se esgota aqui. Tem muita coisa importante que você precisa saber. E por isso, para você ficar por dentro de tudo, eu vou gravar mais um vídeo apenas com dicas extras que eu não tratei aqui hoje. Então fica atento, aciona o sininho e não perca nenhuma informação.